dentro disso, eu tô contando um pouco para vocês aqui sobre a cultura Yorubá a partir dos meus estudos dentro de Ifá, que são, assim, eu sou um bebê recém-nascido dentro dessa cultura, então eu peço permissão mesmo, entro nessa arena com muito respeito, sabendo que tem muito que eu ainda não sei, mas eu sinto um chamado muito grande para abrir esse diálogo, mesmo que seja para descobrir que eu falei alguma coisa que eu me equivoquei, mas partindo desse lugar eu trago, sabe? Não é para fazer afirmações de que isso é a verdade, mas utilizar desse estudo que foi mantido pelos nossos ancestrais através de milhares de anos, para que a gente possa abrir a nossa mente, para que a gente possa repensar coisas que a gente naturalizou dentro da nossa cultura, como formas de enxergar o mundo que a gente naturalizou e que nos afetam muito intimamente, né? Porque a forma como a gente vê o mundo, vê a vida, ela é a forma como nós nos vemos, porque somos parte da vida, então não tem como a gente achar que a vida é caótica e do mal e tenebrosa e não ter medo de nós mesmos. E não tem como não ter medo, não tem como viver com medo de nós mesmos e querer ser amorosos com os outros, porque é tudo uma coisa só. Então, por isso que a gente está aqui com a intenção de ir limpando coisas que foram apresentadas pra gente com um propósito mesmo de nos distanciar do nosso poder, né? Assim como as bibliotecas sagradas foram queimadas, assim como as nossas ânsias ancestrais também foram queimadas, assim como os povos que mantêm essa sabedoria até hoje continuam sendo alvos de preconceito, de tortura, de violência, né? Que são realmente os aborígenas, os indígenas, os povos africanos e todos aqueles que carregam nas suas células a memória dessa sabedoria. E também nós, mulheres, porque carregamos mesmo nos nossos úteros a memória disso, e conforme a gente vai entrando mais em contato energético com o nosso ser, essas memórias vão despertando, porque tudo isso está acontecendo paralelamente. Então, isso que é muito lindo também, quando a gente começa a perceber que enquanto a cultura patriarcal nos seduz continuamente dentro de nós mesmos para acreditar que a gente precisa seguir uma fórmula para chegar em algum lugar e viver a partir dessas ideias limitadas de medo, de que tem uma autoridade fora, de que o mundo é perigoso, de que o outro é seu inimigo e tudo isso, ao mesmo tempo que tem toda essa mente paranoica rodando dentro da gente e mantendo a gente aprisionado, o nosso aspecto ontológico, o nosso aspecto existencial, o seu ser, o seu corpo, as suas emoções, os seus impulsos, a sabedoria das suas células, a interação com o seu sangue, com as suas veias, com os seus músculos, os seus órgãos, toda essa sabedoria que vai se autocriando a cada instante e que se coloca em relação com o mundo e que escuta e digere e sente e expressa e tem uma capacidade de movimento e de voz e de tato e de sentir, né, a vida, de ver, tudo isso está acontecendo num outro nível da existência e está acontecendo. Então a mente patriarcal, por mais que ela fale pra gente que tudo isso, né, que o princípio criativo da vida, representado ali, como eu trouxe anteriormente, pelo princípio de Lilith e pelo princípio da igualdade das polaridades, né, Lilith e Adão, então o primeiro homem, a primeira mulher representando o princípio masculino e feminino originais que saem da potência do encontro, porque a verdade não pode existir, né? O masculino distorcido
não permite que a verdade esteja ali sendo expressada por Lilith, então se rompe, e ali se rompe com a criação, se rompe com o processo criativo que se daria toda vez que existe encontro entre masculino e feminino. Existe criação, existe sexo, existe criação espiritual, existe criação de ideias, existe criação de identidade num sentido mais profundo, né? Toda vez que a gente se encontra com o diferente, a gente se recria, a gente morre e renasce, e toda essa dinâmica que acaba ali naquele instante em que houve um não, né? Um julgamento, uma não aceitação, tá dizendo pra gente também como que isso acontece. Então, toda vez que o seu corpo sente uma coisa que a sua mente não aceita, que julga, ali a criação natural, orgânica, ela é interrompida e você passa então a viver numa criação artificial, uma criação substituta que existe a partir do seu ego, assim como Eva é criada a partir da costela do Adão. Então é algo que está acontecendo o tempo todo e está dando pra gente a letra de como que acontece. É quando a gente julga, é quando a gente entra nesse lugar dessa arrogância de achar que a gente sabe o que é melhor, mesmo que seja pra nós, né? A gente sai do lugar da inocência, da entrega, da abertura pra sentir, pra dizer sim para o que a gente sente. Porque tudo somos nós, né? Parte desse lugar também, porque ali começa essa ideia da separação, de que o outro me provoca isso, então o outro é mal. Eu não quero sentir isso, então o outro é mal. Então eu separo eu e o outro para me separar do que eu sinto, e aí separou. E aí a gente se distanciou a nível de consciência da criação. Então a criação continua acontecendo, ela continua acontecendo o tempo todo, só que a gente passa a viver num mundo ilusório, ilusório de segurança, ilusório de equilíbrio, ilusório de paz, mas que é simplesmente uma distração, né? Nossa mente começa a olhar para fora, olhar a partir dessa imagem do ego mesmo, a partir das imagens, né? E a gente só aceita aquilo que é igual a gente condena aquilo que é diferente da gente, e assim seguimos enquanto cultura, enquanto sociedade, até que chega um momento em que isso também já não faz mais sentido, né? Isso também já começa a causar quase que mais incômodo do que o incômodo de ter que sentir uma coisa que você acha que não é bom pra você, ou que você não gosta de sentir, porque todo mundo acha que gosta de sentir prazer e não gosta de sentir dor, mas pra você sentir um, você precisa sentir o outro, e às vezes é tão difícil quanto sentir o prazer, assim, o prazer radical, o prazer da alma, quanto sentir a dor, porque é uma questão de intensidade, né? Então a gente acaba aceitando uma vida que perde a intensidade, perde a substância, que é o amor, que é a nossa capacidade de sentir, de experienciar. E aí começam a vir essas reflexões que eu tô trazendo aqui e tô compartilhando com vocês parte da minha caminhada, porque sinto que a gente tá num momento onde isso tá pipocando, né? A gente tá sendo convidados a repensar mesmo esse aspecto tão artificial da vida e sendo convocados mesmo a olhar para o que está acontecendo enquanto isso, né? Então eu tô trazendo isso também só pra gente perceber que a gente não precisa romper, acabar com o patriarcado e tudo isso. Eu tô trazendo esse mito pra gente perceber qual é a lógica do patriarcado, que é um sistema, ou seja, é um sistema que opera dentro de um organismo, né? Precisa ter um organismo para um sistema operar. Qual é o organismo que o sistema opera? No micro, nós. No macro, é o conjunto de vários eus, né? Que somos uma cultura. Mas então é dentro.
E se a gente perceber como ele opera, a gente começa também a pegar as chaves para como desativar esse sistema, como poder retomar a escolha de que sistema queremos que opere dentro de nós. Porque é o sistema que opera dentro da gente que define as nossas possibilidades na vida. Então não tem como a gente querer mudar o sistema fora da gente se o sistema está operando dentro da gente. A gente fica numa luta, num esforço infinito. Mesmo porque é isso. A gente não precisa acabar com nada para retomar o que é real. Porque nada que é real pode ser ameaçado, já dizia o Curso em Milagres. Eu acredito que veio dali, tem uma música muito linda também com essa letra. Mas é real, porque o nosso corpo, a sabedoria do nosso corpo, das nossas células, continua operando da mesma forma como operava o corpo dos nossos ancestrais, continuava se relacionando com as estrelas, com os planetas, principalmente o nosso corpo feminino, que todo mês mostra pra gente que a gente tem uma relação com a lua, que a gente tem uma relação com as outras mulheres, né? Se a gente não percebe durante o mês inteiro que o nosso corpo tá vivo, tem pelo menos uma vez por mês que a gente percebe, nossa, eu tô passando por algo e não é sempre igual. E tem algo saindo dentro de mim. Só que às vezes a nossa mente está tão ocupada com essa outra lógica, com esse outro sistema, que a gente não consegue abrir espaço para deixar essa sabedoria entrar. E é justamente a sabedoria que a gente tanto precisa, né, para se realinhar com o nosso lugar dentro disso tudo. Então, introduzindo um pouco aqui alguns conceitos do mito de criação da cultura iorubá, preservados pelos ancestrais da ciência espiritual de Ifá. Deus, Olodumare, dá a outros corpos que são parte dele mesmo, né? Realmente esse poder criativo, e tem ali uma cocriação acontecendo. Então, partindo desse ponto só, onde Deus não fez tudo sozinho, não é que Deus criou a partir da lama, e nem a lama é reconhecida como um princípio sagrado também, né? Porque já vem essa condenação de que o barro a terra existe por causa da queda, então é sujo, né? Fruto do pecado original e tudo isso. Não. Dentro da cultura iorubá tem várias forças divinas que fazem parte de um corpo maior, que é o Olodumare, que é o infinito, né? O absoluto. Então, por exemplo, nos centros espirituais de Ifá, ou as pessoas que cultuam essa religião, não tem um altar para Olodumare, não se faz um altar para Deus, porque é tudo, né? É gigante, é inatingível. E aí, abaixo dele, porque tem uma hierarquia, então não tem um autoritarismo, como eu interpreto o mito cristão, mas tem sim um princípio hierárquico, no sentido de que tem coisas que vêm antes, tem coisas que são mais fundamentais que outras, mas isso simplesmente porque a criação tem coisas que vêm antes, assim como os pais vêm antes dos filhos, né? Não tem coisas que são... se tornam leis porque são uma observação de padrões que se repetem para que a criação continue existindo desde que ela começou a existir. Então, só esse princípio eu acho que já muda muito a forma como a gente lida com a vida, né? Porque se tem um Deus soberano, autoritário lá em cima, mandando em tudo, e nós aqui como, muito obrigada por ter nos dado a vida, mas tem essa separação, né? E essa coisa de que a gente precisa o tempo todo tá se esforçando para fazer o bem, porque a gente pecou, a gente errou, por isso que a gente tá aqui,
Então a gente precisa ficar agradando esse Deus o tempo todo. Origem das relações narcisistas, né, que a gente acaba vivendo nas nossas relações interpessoais também, mas que sustenta todos os sistemas de poder e no poder, né? Porque a gente fica pagando tudo pro governo, fazendo tudo certinho, tudo com medo da punição. Então, o mito da criação é, na verdade, um mito de punição e tabu, enquanto que o mito da criação Yorubá está falando de vários corpos celestiais que são divinos e que trabalham em união. Olha que diferença, que tom já que você poderia sentir se você fosse criado numa cultura que reconhece que o divino tem múltiplas facetas, né? É um Deus, mas tem múltiplas facetas, múltiplas expressões que cocriam. Isso já ativa nas nossas células a verdade do princípio de cocriação, que é o que a Ana Tomás também fala muito sobre como todas as nossas células a serviço de todas as nossas células, né? A serviço, toda a vida a serviço de toda a vida, porque é assim que a vida acontece, mas a nossa mente saiu fora dessa jogada, né? Então todas as nossas células estão trabalhando a serviço de todas, mas a mente está trabalhando só para si, porque se acredita num universo tenebroso. Mas se a gente começa a contemplar essas ideias, né? Aos poucos elas vão decantando dentro do nosso sistema e se tornando um novo repertório de emoções, e isso gera um novo repertório de formas de agir, formas de interatuar. Então, onde antes tinha comparação, competição, no sentido de melhor ou pior, abre-se uma janela para a gente começar a ver que tudo, mesmo a coisa mais aparentemente insignificante, tem um lugar dentro dessa hierarquia, não importa que seja o mais novo. Também parte do mito de criação fala muito sobre isso, como o mais novo acaba se tornando líder, enfim, traz muito esses paradoxos para a gente entender que é uma outra lógica que opera, né? Não é uma lógica de melhor ou pior, bom e ruim, é simplesmente uma lógica de função exercida dentro daquele sistema. Então esses são os iromolês, os orixás, que são fractais, né, da criação. E assim, esses fractais vão criando, né, vão colocando em movimento dinâmicas e vão também até chegar na criação da natureza, né? Então o mito começa com já existia o planeta e os Irumolê podiam vir ao nosso planeta, mas o planeta ainda não podia suportar outros tipos de vida, então eles vinham visitar, mas não tinha nenhuma residência permanente aqui no planeta. Depois de algum tempo, a Ie, que é o espírito do planeta, né? Porque também um outro princípio importante é que, como tudo é um fractal da consciência divina, tudo tem consciência. Então, o planeta tem uma consciência, tem um nome, né? A gente se relaciona com ele. É Ile, Aie, é a casa da Terra, a casa da Terra. Então, a Aie acaba ficando triste porque estava vivendo sozinha aqui no planeta, né? O espírito da Terra estava sozinho aqui e ela queria ver vida residente aqui. Então, ela fala com o Olodumare e pede para lhe dar habitantes permanentes. E aí, Olodumare, então, aciona, a partir desse pedido, aciona as forças criativas como Ogum. Eu não vou entrar muito em detalhes aqui, mas vem Ogum com seu grupo de Iromolés também e faz uma parte do trabalho. E depois vem Obatalá, o pai do pano branco, que vem também continuar. Então você vai vendo que tem várias etapas, né? Tem várias fases e
E eles vêm para cá, trazem alguns elementos. O Batalá veio trazer água, entre outras coisas, mas o trabalho não é concluído com só um, né? Então isso também traz pra gente esse princípio da continuidade, né? E da cocriação, que a gente vai continuando algo. E aí, por fim, quer dizer, não por fim, mas um momento importante é quando Olodumare ordena Orúmila para vir ao planeta para torná-lo habitável, porque até então o planeta ainda não estava pronto para receber seres humanos, né? Tudo foi importante, mas ainda nem Ogum, nem o Batalá conseguiram tornar o planeta realmente habitável para que tivesse habitantes residentes aqui. E aí Orúmila vem para o planeta e é ele que traz sementes e alimentos. Então, quando ele fala que traz, é porque acredita-se que tem o plano espiritual, né, o Orum, como se diz, e o Aie. E tudo que se manifesta aqui no plano material, nessa dimensão, vem do plano espiritual, vem de Orum, que é esse plano dos arquétipos, das energias, daquilo que a gente percebe pela nossa clarividência, né, pelos nossos sentidos psíquicos, como símbolos. Então, esse princípio também está dizendo pra gente, lembrando pra gente do poder criativo da nossa própria imaginação, né, porque é de lá que as coisas continuam vindo, não é da matéria que surge a matéria, não, é do céu que vêm as sementes. É do céu, no sentido, é do plano invisível que vem as sementes, né? Enquanto tem uma potência ali, tem uma energia que toma uma forma, que se condensa no princípio de contração e que a gente passa então a interagir com ela aqui. Mas ela vem e ela continua existindo nos dois planos, nas duas dimensões ao mesmo tempo. O plano espiritual e o plano material coexistindo. Então Orúmila vem e traz essas sementes e alimentos. E Orúmila é uma figura interessante, assim, da gente conversar um pouco mais, porque Orúmila é o pai da divinação, né, dentro de Ifá, talvez a divindade que mais é cultuada, e é o pai que é o guardião de toda essa sabedoria, né? E toda essa sabedoria de Fá, ela é revelada através de padrões geométricos, que são os Odu e Fá, que são padrões da criação. E esses padrões são padrões de interação entre luz e sombra, entre o princípio de expansão enquanto luz e de contração enquanto matéria, e que também pode ser considerado o aspecto masculino e o feminino, né? Então, tudo na criação a gente pode olhar a partir desse viés, e Orúmila é o guardião dessa sabedoria e é ele que torna o planeta habitável, trazendo sementes e alimentos, ou seja, trazendo o aspecto da criação, né? Trazendo o aspecto da nutrição, colocando, é a sabedoria que coloca em movimento a vida, a criação. Então aqui ele está falando de uma coisa bem profunda, assim, de como tem uma sabedoria, uma inteligência a nível energético ou atômico, de interação dessas forças para que a criação continue acontecendo, né? Para que a semente penetre o solo e dê origem a algo novo. E isso é a sabedoria para Ifá. Isso é a sabedoria. A criação é a sabedoria. E aí dá até para pensar, né, na maçã, que na cultura cristã foi a questão, a razão do pecado original, que fala muito dessa questão do tabu, né, e do incesto, porque quando a gente está falando de criação, a gente está falando de sexo. É inevitável a gente falar de uma coisa assim, falar com a outra, porque a natureza tá fazendo sexo, tá fazendo amor o tempo todo, e isso significa que ela tá em relação, um recebe o outro, não só
não só a nível mental, de se ver, né? Um vê o outro. Não é que uma árvore vê a outra, uma árvore sente a outra. E a gente tem um medo tão grande do sexo e da punição e do pecado original que a gente desenvolveu um medo profundo de se sentir. A começar por nós mesmos, né? Então a gente vive num estado de tensão, de rigidez, que nos impede de sentir as dores e delícias de estar dentro do nosso corpo. Porque quando a gente começa a sentir, a gente começa a se transformar, a gente começa a gerar frutos. O processo criativo acontece quando a gente começa a sentir, e assim uns com os outros também, né? Quando a gente entra em relação, não só enquanto duas mentes que estão ali para ver quem que tem a verdade, quem que tá falando, quem que concorda comigo, quem que não concorda, e ficar nesse nível de defesa, na verdade, a gente tá continuando esse medo original, do pecado original de sentir, porque a gente já associa o sentir com a penetração. Quando eu falo de sexo aqui, eu não tô falando de penetração, eu tô falando que energeticamente somos, temos esse princípio receptivo e ativo, e eles estão constantemente se harmonizando, eles estão em constante comunicação. E nesse lugar a gente consegue realmente se encontrar e lembrar quem a gente é, e lembrar do amor, da potência transformadora do amor. Mas para a gente conseguir acessar esse lugar, a gente precisa atravessar muitos tabus mesmo. E vou um pouco encaminhando esse áudio para uma conclusão, mas eu queria comentar com vocês ainda sobre uma diferença muito linda que existe nesses dois mitos, né? E aí acho que pessoas que são psicanalistas também vai ser interessante saber um pouco mais sobre a visão de vocês sobre essa questão do incesto. Mas muitas vezes a gente realmente concorda com o mito de criação cristão, porque quando chega na parte do incesto, né, e quando começa a ser despertado o desejo, a curiosidade sexual, e aí o pai vem com essa função de intervir, né? Só que ele vem com essa força de intervir a partir de um lugar de vergonha, a partir de um lugar de medo dessa punição, que dizem que a gente continua vivendo aqui na Terra pela punição dos nossos ancestrais, se eles forem Adão e Eva, né? Então que a vida na Terra é uma punição, e por isso que as mulheres vão continuando a ter partos doloridos e os homens vão continuar tendo que se matar nos campos de lavoura e de guerra para se desculpar de alguma forma, né? Para pagar pelos seus pecados, assim como o nosso irmão também, Jesus Cristo, que foi crucificado. Então, a gente acaba comprando toda essa história e muitas vezes deixando de questionar, porque a questão do incesto pega muito profundamente na psique humana, assim, é como se fosse algo que realmente gera uma certa repulsa, assim, e essa repulsa que é gerada no nosso sistema nervoso, ela é um aspecto instintivo mesmo, assim, da nossa inteligência molecular, que sabe que a nossa espécie se fortalece mais quando a gente procria, né, quando a gente tem relações com seres que não são da mesma linhagem que a nossa, porque justamente a diversidade faz a força, e a gente precisa continuar isso, né? E aí, quando a gente sente essa repulsa, a gente quer uma solução, a gente quer uma resposta para lidar com essa sensação, porque a atração original pelos nossos pais, ela é muito forte, né? A gente
aprende os princípios de polaridade e começa o desenvolvimento da nossa identidade sexual a partir da nossa relação afetiva com a nossa mãe. E aí, em algum momento, as meninas vão precisar deslocar esse afeto para os pais e os meninos, né, também vão precisar, e aí todos nós vamos precisar deslocar esse afeto também para alguém que não seja o nosso pai ou a nossa mãe, né? Então a gente acaba deslocando esse afeto para os nossos parceiros e começa a viver a nossa própria exploração. Então é um princípio organizador que traz o amadurecimento, mas o que eu quero chegar aqui é como essa questão do incesto faz a gente aceitar todo o mito de criação, porque parece que ele dá uma solução para a gente lidar com aquele conflito de sentir uma atração por alguém que ao mesmo tempo você sabe que você nunca vai poder ter uma relação sexual. E isso, da forma como a nossa cultura tem lidado com o sexo, acontece uma ruptura muito agressiva. Acontece uma ruptura a partir da culpa, da vergonha, do julgamento, de achar que a gente é sujo, que a sexualidade é do mal realmente, porque como é que você vai ter desejo pelo seu pai, pela sua mãe? E aí a gente começa a entrar em competição com a outra parte, ou com o pai ou com a mãe. E tudo isso gera uma confusão enorme, mas por que gera uma confusão enorme? Porque a nossa sociedade foi condicionada a genitalizar e a agir compulsoriamente, compulsivamente a partir da energia sexual. Então a gente não tem uma educação de como conduzir essa energia sexual a partir do nosso coração. E é impossível a gente conseguir fazer isso se a gente parte do acordo de que essa energia é uma energia do mal. Porque parece que sentir quer dizer que você quer ser... que você quer ter um incesto, que você quer uma relação incestuosa. Mas o sentir não quer dizer que você tem que agir. E esse é um dos maiores treinos e insights que a gente tem quando a gente começa a se relacionar meditativamente com a nossa relação, com a nossa energia sexual, porque a gente aprende a criar no nosso corpo um espaço para conter, porque todas as ideias negativas que a gente tem sobre sexo, a gente quer sentir o prazer, mas ao mesmo tempo a gente quer se livrar dele rápido e ter um orgasmo correndo. Porque sustentar essa energia é o processo de iluminação. Essa energia é a energia que vai transformando tudo, que vai alquimizando tudo. Que vai alquimizando nosso corpo, nossas emoções e nossas sensações físicas, né? Que vai transformando esse corpo num corpo de luz mesmo. Então, espero que tenha ficado claro, é um pouco complexo esse tema, mas é basicamente essa ideia principal, assim, sobre como a condução dessa energia sexual para que ela seja utilizada de uma forma que tenha uma integridade. Na nossa cultura, ela existe a partir do medo e da punição, de uma moral que nos humilha, que nos degrine, que tira a dignidade da nossa essência espiritual, que é a nossa essência criativa. Enquanto que na cultura iorubá, essa mesma percepção acontece também. Então, eu vou contar aqui um trechinho para vocês. Então, primeiro tem aqui também o fato de que Olodumare cria, então, quando o planeta está pronto, né, Olodumare cria o primeiro ser humano, a imagem e semelhança dele, e esse primeiro ser humano é uma mulher chamada Nini Binini.
é uma mulher e não um homem. Porque realmente, hierarquicamente, a mulher é quem dá a luz a tudo, né? É ela que tem o princípio de gestar. Então, se o Olodumare é quem cria, é muito provável que as mulheres sejam a imagem e semelhança da fonte de toda a criação, né? Porque somos nós que damos a luz a outros seres humanos também. E, enfim, essa mulher, então, tem um marido e Olodumare diz para eles procriarem. Então, olha que diferença. Enquanto um Deus diz, não, vocês não podem, que horror, isso é um pecado e vou punir vocês, o outro diz que vocês deveriam procriar. E aí eles procriam, tem 8 pares de gêmeos. E essas crianças, quando elas começam a crescer e amadurecer, começam a também olhar umas para as outras de forma sexual, conforme elas vão atravessando a puberdade, né? Vai dando aquela mudada no sistema hormonal e despertando o desejo. E um dos iromolês que cuidava do planeta contou para o Olodumare o que estava acontecendo, e para evitar o incesto, porque dentro da cultura de Ifá o incesto também é considerado um tabu, Olodumare então ordena a seus iromolês, Odareshu, Ogum, Obatalá, Orúmila, a criar mais seres humanos para que eles pudessem então procriar com os primeiros 16 filhos. E aí Exu Odara fornece a lama, Ogum foi contratado para oxidar e formar os ossos dos homens e mulheres, e assim os homens foram conhecidos como Okunrin, que significa depósito de ferro, e as mulheres como Obinrin, ferro macio. O ferro tem uma grande relação também com o sangue, né? O Obatalá foi responsável por moldar os corpos dos homens e mulheres e foi dito a Orumilá para consultar Ifá durante o processo e monitorar tudo. Consultar Ifá quer dizer consultar esses padrões, né? Essa geometria sagrada dos padrões de criação, dos Odos de Ifá. Então, olha que lindo. Depois tem toda uma questão racial aqui que entra na diferença das nossas cores, né? Da pele branca e da pele preta. Eu talvez faça um outro vídeo sobre isso mais pra frente. Mas eu queria fechar aqui com simplesmente com essa dimensão de como a sabedoria, ela não diz não, porque o não, imageticamente, nos paralisa justamente naquela imagem do que o não está dizendo. Para quem já fez adestramento com cachorro, sabe muito bem, ou com animal, que na comunicação animal é tudo através de imagem, e o nosso ser também é um animal, então dá pra gente usar muito bem essa sabedoria. O que acontece com um animal quando você fala para ele não pula, não pula? Na sua cabeça você tá o tempo todo imaginando que ele tá pulando e tá querendo dizer para ele não fazer aquilo, mas a imagem que você tá mandando energeticamente, o que ele vê e o que ele recebe é ele pulando, e aí você fala não. Então o que ele entende é pula, pula, pula. E é assim que o universo se comunica a nível energético. Por isso que tem algumas correntes que falam que o universo não entende não. Por isso que quando a gente vai pedir alguma coisa, a gente sempre precisa pedir o que a gente quer, o que a gente está afirmando. E é essa grande diferença, mais uma das grandes diferenças de um mito de criação, ou seja, um mito que diz aqui vem, aqui está a serviço. E isso é uma coisa que a gente vai precisar entrar, né, sobre. Ifá fala, por que estamos aqui? Estamos aqui para construir um bom caráter, estamos aqui para honrar a sabedoria dos nossos antepassados, para viver em alinhamento com a natureza, para encontrar uma forma de viver e de prosperar que seja boa para todas as espécies, para nós e para todas as espécies. Essa é a grande conquista do ser humano aqui. Então, Ifá aponta um caminho do sim. Então, é um caminho de criação, é um caminho que põe coisas em movimento. Ele não só fala, aqui tem um contorno, o incesto é um tabu. Então, aqui tem todo mundo para você ser feliz. Vai conhecer o mundo, meu filho, sabe? Vai ser feliz, porque o princípio de criação é o princípio da vida.
E é isso. E assim seguimos, né? Nessa alegria, quando a gente vê a cultura africana e como eles dançam e como eles estão dentro dos corpos e como os corpos são mesmo um canal para céu e terra se encontrarem, atravessarem e dançarem e criarem. E tem toda essa força, toda essa energia que a gente recebe através das músicas. E, enfim, eu sou profundamente agradecida por ter sido tocada, assim, por tantas pessoas que foram expostas a essa cultura nessa encarnação, assim, por me lembrarem de muitas coisas, né, por ativarem uma memória no meu corpo mesmo, assim, para me ajudar a entender grandes conflitos da minha vida que Freud não explica, como diria. Tem uma música que canta isso, eu esqueci quem é. Mas enfim, o que eu queria dizer, só para concluir aqui, esse vídeo tá gigante, mas é isso aí, é a história da humanidade, né? É bem pretensioso mesmo o que eu tô querendo trazer aqui, mas acho que é só o começo de uma conversa que eu acho que eu vou ter pro resto da minha vida, comigo mesma e com quem estiver junto. Como o mito de criação, ele é um mito de paralisação, ele é um mito de... não é nem descriação, porque na descriação existe criação, mas é um mito de estagnação. Ele cria uma imagem de não, ele cria uma imagem de medo e ele paralisa você naquele limbo, porque o céu, Deus está bravo com algo que é inerente do seu ser, que é a sua sexualidade, que foi ele que te criou. Então também por que Deus colocou isso em você e agora ele tá bravo e não tem essa clareza de que esse é um limite, mas que tem todo um outro campo para você. Não, esse é o limite, você pecou e você vai ser punido. E a gente fica com essa imagem sendo repetida no nosso inconsciente toda vez que a gente sente atração, toda vez que a gente sente desejo. Se você começar a reparar, a observar o que acontece dentro de você, a não ser que, enfim, você tenha recebido uma educação de pais muito já trabalhados e realmente ancorados numa relação muito mais natural com o corpo, mas para muitos de nós isso vai ressoar, que realmente parece que rola um choque, assim, um conflito interno muito grande de mensagens duplas, né? De tô te dando uma coisa, mas tô fazendo outra. Então te cria um ser sexual, mas se você mostrar, você vai ser punido, seja com um olhar que te faz sentir vergonha, para que você então nunca mais nem toque no seu corpo, seja pela minha própria atitude de não me sentir, né, um pai que também, por causa desse mito, se fecha num profundo medo e não se permite estar dentro do corpo e estar sentindo a própria energia na relação com os filhos, que acaba transmitindo essa mensagem de que nessa casa não respiramos, nessa casa não sentimos, nessa casa não damos lugar para ser no corpo, porque é um perigo, né? E justamente porque é um perigo, porque tem todo esse medo, toda essa história da punição e principalmente uma falta de uma outra possibilidade mais saudável de lidar com isso, que é o que essas culturas que estudaram mais a natureza nos apresentam, porque compreendem que a função do mito, a função, né, dos contadores de história, os xamãs, eram aqueles que contavam as histórias, porque as histórias elas criam novos caminhos psíquicos e a nossa mente vai na frente, né? E depois o nosso corpo vem e segue aquela nova direção, uma nova possibilidade. Então olha quantas novas possibilidades a gente tem se a gente começar a contemplar que o contorno não é ruim, que não é porque não é para você transar com o seu pai, com a sua mãe, que não é para você sentir o tesão de estar no seu corpo, que pode ter sido despertado sim, e com certeza foi pelo seu amor, né, que é justamente esse ponto onde o amor e a sexualidade se encontram numa sexualidade infantil, e que se você tiver a sua mão
uma cultura que te ensine a cultivar essa energia internamente, você vai aos poucos percebendo que tudo isso é você, que tudo isso está dentro de você, que tudo isso cabe dentro de você e que é a sua relação com o divino, é a sua relação com a energia criativa, com a fonte criativa e que você merece, que você é todo esse poder, todo esse prazer, todo esse êxtase, toda essa sabedoria que vem desse lugar, que você pode sentir, que você pode respirar, que você pode gozar, que você pode chorar, que você pode gemer, que não tem perigo nenhum, porque a natureza toda acontece a partir desse lugar e que você também não é mais um animal irracional que não consegue integrar, além do seu coração e do seu sexo, a sua mente para ter o discernimento de com quem você vai se relacionar, como você vai se relacionar, quando. Porque a integração desses 3 centros que pode acontecer só quando a gente consegue relaxar com a nossa energia sexual. A gente tem tanto medo que a gente aprendeu a lidar com a energia sexual a partir desse lugar de estresse, de ansiedade, de euforia, de um lugar bem da paixão, assim, que tira a gente de um lugar da razão, né? E que faz a gente realmente achar que a gente saiu do controle. E é muito diferente do sair do controle que acontece quando a gente vai aprendendo a meditar na nossa energia, meditar com as nossas sensações, com os nossos sentimentos, para que a gente possa soltar o controle, mas se sentir amparados por uma inteligência que não é mais só mental, ela vem de uma ética que é um alinhamento mesmo do coração com a razão. Então, finalizo por aqui esse vídeo de hoje, te deixo com essas contemplações para que elas continuem reverberando no seu ser. E se você tiver curiosidade sobre qualquer coisa, saiba que eu estou oferecendo um curso que está aprofundando cada um desses assuntos que eu trouxe aqui a partir dos mitos, a partir da exploração dos nossos mitos pessoais, a partir de uma exploração de vários aspectos da nossa personalidade, a partir de um estudo do Eneagrama. Então, se você quiser mais informações, se você quiser saber mais também sobre essas práticas, essas meditações, por favor, sinta-se super à vontade para me procurar, para trocar uma ideia. Gratidão pela sua atenção e compartilhe esse vídeo com quem você sinta que possa reverberar também. E converse sobre isso com você, com quem você puder. Vamos aos poucos desmistificando esse oculto do que é mais perto da gente, esse oculto, esse medo daquilo que é a substância que a gente respira. Com amor. E axé, um abraço.